Eu, quando comecei a dirigir, eu comecei com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu comprei a minha primeira moto. Na época, foi uma CB400, uma moto grandona, eu não conseguia dominar. Era como se fosse um elefante branco, aquilo era muito grande, muito pesada. E hoje eu tenho 1,60 m e pouco, sou pequenininho, sou baixinho. Peso 70, hoje peso 73 quilos, antes eu pesava 60 e poucos. Então era muito pesada a moto. Mas eu já dirigia desde cedo. E aí depois dali eu troquei de moto, acho que umas 4 ou 5 vezes no mínimo. E o que aconteceu? Eu cheguei no dia da prova com 18 anos, eu fui fazer a minha prova prática. Antigamente a gente não tinha essa oportunidade que tem hoje, que as pessoas reclamam de fazer hora-aula. A gente tinha que chegar já preparado, já sabendo dirigir. Não tinha um instrutor que te ajudasse, não tinha uma pessoa que simplesmente fosse lá e te ensinasse. Tu tinha que aprender do teu modo, do teu jeito. E na maioria das vezes a gente... Obrigado, João. A gente simplesmente aprendia tudo errado. E o que aconteceu? Chegou no dia da minha prova, fui fazer a prova e aí eu era o segundo. O primeiro foi, e aí na hora da prova reprovou. Eu era o segundo, eu disse pro que estava na minha frente, atrás de mim, disse, não, Flano, pode passar, vai lá, vai lá. Aí deixei o cara aí, e o terceiro reprovou. E aí eu sei que assim eu fui mandando. Naquele dia tinha 8 pessoas para fazer a prova de moto, e eu, como já era o penúltimo, eu disse, não, agora eu vou. E aí eu fui lá, fiz a minha prova e reprovei. Eu não consegui ser aprovado, mesmo eu dirigindo já há 4 anos, todos os dias, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, já tinha dirigido moto de tudo quanto era tipo, fazia trilha, andava para cima e para baixo e reprovei. E mesmo tendo controle, tendo domínio. O que aconteceu? Eu simplesmente vi as pessoas reprovando e aquilo inconscientemente foi entrando na minha mentalidade, foi entrando na minha cabeça e foi percorrendo os meus pensamentos. Com isso, fui sendo influenciado negativamente sem perceber. E eu te pergunto o seguinte: se eu fosse lá e pagasse mais aulas, ia resolver minha situação? Se eu fosse lá e treinasse mais e mais, eu ia conseguir ser aprovado? O que faltava ali era a prática. Vou te dar um outro exemplo. Quando eu tenho tempo, eu gosto de ir no local da prova, observar as pessoas que reprovam e as pessoas que são aprovadas. E no final, o que eu faço? Eu faço uma entrevista com as pessoas para saber o que ela fez que deu certo, ou aquelas também que se permitem, o que elas fizeram que deu errado. Com isso, eu consigo ver como as pessoas pensam na hora da prova para me mudar a mentalidade, para me acrescentar. A gente faz tipo uma modelagem. Copiar aqueles que passaram, o que eles usaram, como é que eles se expressaram, por que eles tiveram resultado. E aqueles que simplesmente não conseguiram. Então, eu gosto de entrevistar as pessoas, que a melhor coisa que tem é no local da prova, no campo de batalha. Lá eu vou realmente ver quem está fazendo, o que está fazendo, o que precisa ser feito. Quando eu fui lá e peguei uma moça que ela saiu feliz da vida e disse, olha, a fisiologia dela, o rosto dela, o estado de espírito dela, tá de quem foi aprovada. Aí eu entrevistei ela, perguntei para ela, como que a primeira vez que tu tá vindo aqui fazer a prova? E ela disse, não, já faz 12 vezes. Essa é a minha 12ª tentativa. E eu disse 12 vezes? Pô, e o que tu fez de diferente dessa vez que tu teve resultado? Que tu não fez das outras vezes
que não teve resultado. E ela começou a contar a história dela. Ela disse: olha, eu comecei a fazer minhas horas-aulas, eu já dirigia, porque o meu marido é instrutor, e aí eu simplesmente já tinha mais ou menos uma prática. Mas mesmo assim, ele me disse para mim entrar na autoescola, fazer o processo, fazer as aulas. O marido dela era instrutor de moto do Detran, ela estava tirando carteira para carro. Aí ela fez as aulas e fez a prova e reprovou uma, reprovou duas, reprovou três, reprovou quatro, reprovou, já estava na 12ª tentativa. E eu perguntei: tá, mas e como é que tu conseguiu ser aprovada? O que tu fez? E ela disse: olha, agora na penúltima prova, eu simplesmente, meu marido pediu uma liberação pro Detran para poder me dar a aula no carro e eu pagar mais umas aulas e fazer novamente a prova. Ele foi lá, eu já estava desistindo, mas ele foi lá, ele contratou mais 3 horas aulas e remarcou uma prova para mim novamente. Eu fui lá, tive as aulas com ele, testei, experimentei, tudo ok. Chegou no dia da prova, depois que eu fiz a aula com meu marido, eu reprovei. E eu disse: tá, e aí, o que houve? E ela disse: eu sinceramente, eu desisti. Eu disse: eu não quero mais, eu não quero saber mais, isso não é pra mim, eu tô cansada, eu não vou fazer mais, e pronto. Aí o marido dela disse: não, tu tem que fazer de novo, porque tu vai conseguir, tu sabe dirigir, tu dirige bem, tu tem que fazer. Ela disse: não, não quero mais. Ele, contrariando a vontade dela, foi lá e marcou mais uma prova para ela, pagou, e aí chegou perto do dia. Um dia antes ele só foi lá e entregou para ela. E ela disse: não, eu não vou fazer mais, eu te disse que não queria mais, então não é para mim fazer. E aí ele disse: olha, tu que sabe, já tá pago. Então se tu for ou não for, é dinheiro jogado. Se tu não for, é dinheiro jogado fora. Pelo menos tu foi e fez. E ela disse: mas eu vou reprovar de novo. Eu disse: eu não quero saber, eu já paguei. Se tu reprovar, reprovou. Pra mim tanto faz, não faz diferença. Ele falou, brincando, né? E aí ela foi lá e disse: eu vou. Sei qual vai ser o resultado, sei que eu vou reprovar e eu vou de novo. Aí ela foi. Ela chegou lá no local da prova e disse: eu vou reprovar mesmo. E vou fazer. E fez. Só que aí ela fez o quê? Ela fez tudo direito. Ela foi lá e foi aprovada. E aí eu perguntei para ela: mas como assim? Ela é simples. Toda vez que eu chegava aqui, eu tinha o sentimento, a necessidade de que eu tinha que ser aprovada. Agora, antes mesmo de eu sair, eu já não tinha mais esse sentimento. Eu já estava contando na minha mente que eu ia rodar de novo. E eu já estava aceitando isso. Com isso, eu não gerei um sentimento de necessidade. Eu não gerei aquela emoção, aquela expectativa que fica travando a gente, fica nos deixando mais psicologicamente quebrado, nos trava. E eu disse: cara, show de bola! Então, por isso que é muito importante tu parar a analisar as coisas do jeito que elas são e tirar dali um aprendizado. Toda vez que tu reprova, seja na prova teórica, na prova prática, tu vai ter uma nova oportunidade de testar algo novo, de fazer algo novo. A Rosângela disse que isso aconteceu com ela também. Então, o que eu quero que tu entenda? Que reprovou, é mais uma vez, é só não chegou no teu objetivo. Algumas pessoas entram em estado de frustração, estado de ansiedade, de depressão porque reprovaram. Se tu parar para analisar, não existe certo ou errado, não existe bom ou ruim. Simplesmente é resultado. Se tu ainda não conseguiu o resultado que tu quer, faz diferente, muda alguma coisa, muda um detalhezinho. Uma coisa que eu vi hoje, que eu aprendi já há um bom tempo, é o seguinte: se tu continuar chorando pelo que não deu certo, isso te ajuda? Se tu continuar lastimando, te vitimizando, eu não consegui, coitada de mim, eu acho que isso não é pra mim, nunca mais eu vou querer fazer isso.
Cara, isso não vai ajudar em nada. E se tu começar a chorar por algo que não deu certo, não te ajuda. O que vai te ajudar é tu pensar daqui para frente, o que eu posso fazer diferente? Então, voltando ao tema da live, o que eu quero dizer com tudo isso? Que não adianta, se eu lá, quando eu reprovei, eu já dirigia há 4 anos. Sabe o que é 4 anos? Durante uma vez por mês, uma vez por dia, eu ia para o serviço de moto com 14 anos. Eu já trabalhava desde cedo, lá dos 10 anos de idade eu já trabalhava, tanto que 14, 15, 14 anos, eu tive a minha primeira moto, pago com meu dinheirinho, meu suor. Então eu já dirigia todos os dias, eu chegava no serviço de manhã e ia embora de noite, quando eu não usava ainda o horário do almoço para ir almoçar em casa. Então, quantas e quantas vezes eu fiz a mesma coisa, do mesmo jeito? Eu tinha habilidade? Tinha. Tinha prática? Tinha. Então, por que eu reprovei no dia da prova? Se eu já estava há 4 anos fazendo diariamente, 2 vezes no mínimo por dia, essa prática, essa habilidade. Porque na realidade eu comecei a perceber que não adiantava eu fazer mais aula, não adiantava eu fazer mais prática, não adiantava eu dirigir, porque eu já fazia isso diariamente. Tinha que chegar lá e mostrar aquilo que eu sabia. Tanto que eu reprovei, na mesma hora que eu reprovei de moto, eu entrei no percurso e fiz todo o percurso certo de novo. Indignado, brabo, com raiva, porque o que não sei o que houve na minha mente, que eu achei que ia cair da moto, era uma moto grande na época, e eu achei que ia cair, fiz a feição de botar o pé no chão. E se tu tocar o pé no chão quando estiver dirigindo moto, é a reprova. Aí o cara na época era um policial, um inspetor, ele apitava um apito e chamava a gente. E aí eu tive que voltar. Aí mesmo assim eu entrei, fiz os 8, dei sinal, fiz tudo certinho. E ele disse, não adianta, tu vai ter que voltar daqui a 15 dias. Agora, pelo que eu ouvi, tu pode fazer prova no outro dia, não precisa mais esperar 15 dias. Isso é outro detalhe que eu vou falar. E aí o que aconteceu? Eu fiz a prova, fiz tudo certinho, mas já tinha reprovado, tive que marcar para voltar daqui a 15 dias. 15 dias eu voltei. Eu não fui lá deixar o fulano passar na minha frente, o Beltrano passar na minha frente. Não, eu vi que da última vez, eu mesmo sabendo, mesmo tendo habilidade, bem dizer, eu dormia em cima de uma moto e eu reprovei, eu voltei lá e eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro a fazer aquilo que eu deveria ter feito. E com isso, eu tive resultado. Então, o que eu quero te dizer? Se tu foi lá, reprovou uma vez, reprovou 2 vezes, reprovou 3 vezes, não adianta tu continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. O teu resultado vai ser igual. Se tu não mudar alguma coisa, algum detalhezinho, tu vai ter o mesmo resultado. Ou então que nem as pessoas, algumas passam, são aprovadas de primeira. Mas se essa pessoa tem alguma coisa que está travando ela na mentalidade, ela provavelmente não vai dirigir. Por que hoje muitas pessoas acabam dizendo, eu não dirijo, tirei a carteira, mas eu não dirijo. Ou então, eu gostaria muito de dirigir, mas eu tenho medo. Porque precisou trabalhar a mentalidade para ela passar pelaquilo ali e ter o resultado. Às vezes as pessoas não percebem que, às vezes, quando tu trava em alguma parte e a tua mente repete aquele processo ali, é que tu tem que passar por aquilo. Se tu tentar pular aquilo ali, vai voltar mais adiante, talvez com muito mais força, vai ter um impacto maior na tua vida. Enquanto tu não lidar com aquilo, tu vai estar preso naquele sentimento. O que aconteceu a primeira vez que eu tentei e não consegui, e eu já dirigi há mais de 4 anos? Simplesmente eu deixei que as pessoas me influenciasse. Eu deixei que aquela pessoa que foi lá na minha frente reprovou, e aí foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. Cada vez que eu fazia isso, eu reforçava na minha mentalidade que eu também não ia conseguir. E eu comecei a duvidar das minhas habilidades, da minha prática, do meu dia a dia, e comecei a confiar
no que eu via através dos meus olhos. Das pessoas que iam lá, se todo mundo reprovou, eu também vou reprovar. Eu pensava inconscientemente isso. Mas é claro que se a gente parar para pensar, tá, mas vamos analisar. Se tu já dirigia todos os dias há 4 anos, no mínimo 2 vezes por dia, durante 4 anos, tu já tinha mais do que habilidade para ir lá e fazer a prova e ser aprovado. É ou não é? Sim, porque eu já tinha a prática, mas o que travou foi a mentalidade. Ou que nem aquela moça que foi lá, que o marido dela é instrutor e ela reprovou 12 vezes. Tu acha que essa pessoa, ela tinha que fazer mais aula prática? Tu acha que essa pessoa tinha que praticar mais? Tu acha que essa pessoa faltava habilidade? Ou a mim, que já tinha 4 anos dirigindo? Claro que não. A única coisa que faltava é mentalidade. E para trocar uma mentalidade, eu não preciso estar presencial com a pessoa. Eu posso fazer isso online hoje, da onde eu quiser. Porque no momento que às vezes tem pessoas que ela só simplesmente precisa mudar um pequeno detalhezinho. A pessoa está muito ansiosa. Com ansiedade, ela gera uma sensação de estresse. Ela gera várias coisas fisiológicas no corpo, como um ataque cardíaco, o coração acelera, a pulsação, os batimentos cardíacos, ela soa frio, ela começa a tremer, ela começa a sentir frio na boca do estômago. Isso são processos involuntários causados aqui dentro. Então não adianta para essa pessoa dar mais prática, que não vai resolver o problema dela. O que vai resolver realmente é dar uma técnica para ela fazer com que todos esses processos se estabilize. Então, uma das técnicas que eu dou para as pessoas é a respiração. Eu ensino 3 ou 4 tipos de respiração diferente para que a pessoa experimente, teste, veja qual que é mais fácil para ela, qual que deu um resultado maior e ela use no momento de necessidade. É aquela pessoa que está muito nervosa, está muito ansiosa, está criando uma sensação, está fazendo uma tempestade num copo d'água, como se diz. A respiração vai acalmar ela. A respiração é como se tu jogasse um balde d'água numa fogueira. Eu assim, ó. Por quê? Porque é isso que tem que fazer. É assim que a gente tem que tratar. Não é... se por exemplo, se eu estou vendo pegar fogo, eu vou apagar com mais lenha. Claro que não, eu vou jogar gasolina. Não, isso não vai adiantar, não vai ter resultado.